Olá, está no ar o programa Delas, um programa que surgiu com o intuito de promover pautas do universo feminino em reconhecimento aqui da Câmara Municipal de Aracaju às mulheres. Os temas são os mais variados, como relacionamentos, saúde, filhos, sexualidade, política, empreendedorismo feminino, trabalho, de modo que nenhum assunto seja abordado como um tabu. O Delas dessa semana abre a primeira sessão e dá boas-vindas ao primeiro entrevistado homem. Ao nosso lado, o médico, que é especialista em clínica médica e cardiologia, além de ser membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Seja bem-vindo, Dr. Martins Dionísio. Hoje nós vamos conversar sobre os riscos do tabagismo para as mulheres. Bom, que o cigarro faz mal para o organismo, a gente já sabe, né? Mas você sabia que existem componentes que afetam o corpo de homens e mulheres de forma diferente? Como, por exemplo, afeta a redução da taxa de fertilidade, de modo que ainda compromete a qualidade da função reprodutiva. Dr. Martins, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação dos riscos no sistema reprodutor. Então, Marta, a gente tem que partir do princípio de que o cigarro, ele é causador de uma grande doença que acomete a população mundial, que é o tabagismo, né? Então ele é o principal veículo de prejuízos, né, à saúde do sistema reprodutor feminino, porque ele causa uma diminuição do aporte sanguíneo no sistema reprodutor feminino. E isso causa distúrbios de infertilidade, né, distúrbios reprodutivos, tanto do ponto de vista hormonal quanto mecânico. A gente sabe hoje que para você ter uma boa reprodução, você precisa do fator hormonal, né? E aí o cigarro ele acaba diminuindo a produção ovariana dos estrógenos, da progesterona. Consequentemente, esses hormônios vão estar em falta e aí eles vão diminuir a proliferação de tecido epitelial, que é o tecido que é mais interno da camada uterina, é um tecido que favorece a migração do espermatozoide, a migração do óvulo fecundado. E isso acaba tendo uma dificuldade na fertilidade feminina, né? Então, o cigarro ele traz esse tipo de prejuízo bem lá em loco mesmo. Então, a gente tem que sempre falar e abordar a paciente mulher que tem intenção de engravidar dos riscos do tabagismo. Que impede diretamente mesmo em qualquer idade. Na verdade, quanto mais cedo você começa com o uso do cigarro, mais cedo vão vir os prejuízos. Né? Como a gente está falando agora da questão reprodutiva, né, a gente sabe que a mulher tem em média aí, em torno de 20 a 30 anos de fertilidade, né? Até porque logo em seguida tem um outro momento da mulher que é a menopausa. Por meio de dados recentes da OMS, estima-se que 250 milhões de mulheres em todo o mundo fumam diariamente. São números altos, né? Como podemos combater esses números, doutor? E quais as ações para desenvolver para a população, sobretudo para que as mulheres compreendam que o cigarro mata? Eu acho até que a OMS, junto com as instituições mundiais, falam muito sobre essa questão do tabagismo, né? O tabagismo é uma doença. E muito se fala em consultórios, nas consultas mesmo de rotina. Até mesmo os próprios rótulos da indústria do tabaco vêm falando dos riscos, vêm falando do que o cigarro causa e os seus males à saúde. Então a gente sempre fala às mulheres para terem cuidado, né, a questão do uso do cigarro, porque o cigarro é associado a outros fatores de risco, como uso de anticoncepcional, doença ginecológica na mulher, como câncer. Eu tive uma mãe, eu tive uma irmã que teve câncer de mama, câncer de ovário, câncer de endométrio. Aí eu fumo também. Então eu sou, como médico, obrigado a te alertar que você está somando fatores de riscos à sua saúde. Então se você já tem uma tendência genética que você não muda, porque isso você nasce. Tudo que você nasce, você vai morrer com isso. Sim. Então às vezes você tem lá no seu mapeamento genético que você tem uma tendência, você tem uma mutação de um gene para que você tenha câncer de mama. Aí você fuma. Então, eu preciso te alertar que você está somando fator de risco para você ter um câncer de mama. Então, exaustivamente, eu acho que a gente tem feito campanhas, conscientizações através de comerciais. Acho que poderia ser mais, concordo. Eu acho que se poderia abordar mais, fazer mais campanhas, concordo. Mas o cigarro, ele é uma droga. Então, por mais que a gente faça campanha, por mais que a gente fale e alerte, o vício é o nosso principal inimigo. Porque o vício deixa a pessoa tão dependente que ele não consegue enxergar nada, não consegue ver nada.
ele acaba passando desapercebido dos riscos que estão inerentes ao vício do cigarro. Então ele acaba sendo dominado pelo vício e acha que está ótimo, porque o vício ele traz uma compensação à pessoa, e aí ela se sente tão prazerosa com aquilo que ela não está preocupada em querer mudar. Quando vem, muitas das vezes, já é para tentar remediar os danos. Descobriu um câncer, descobriu que está com fibrose pulmonar, descobriu que está com DPOC, que são complicações do cigarro, né? Infartou, já puxando para a área cardiológica. Aí a pessoa resolve mudar, mas já trouxe os danos. Então, eu acho que a gente precisa, como sempre, reforçar que o cigarro associado a outros riscos podem piorar ou até mesmo trazer mais complicações mais precoces. Tá, eu vou aproveitar isso e eu queria falar sobre essa febre dos cigarros eletrônicos. A gente fala muito sobre essa questão do cigarro, do tabagismo e acho que de uns 2 anos para cá a gente vê cada hora mais popular, né, cada hora mais cool usar o cigarro eletrônico como se fosse eu estou largando o cigarro convencional e estou diminuindo o mal que eu faço ao meu organismo. Só que existem vários estudos, né, que, apesar de ser uma coisa recente, existem vários estudos já que mostram que é o contrário, né, que o cigarro eletrônico faz mais mal. Aí eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre essa relação do cigarro eletrônico e saúde. Então, o cigarro eletrônico veio como uma moda muito grande. Depois da pandemia, foi o momento que eu mais percebi o uso desse tipo de substância. Os vapers, eles são muito mais prejudiciais à saúde do que o cigarro convencional. Por quê? Porque ele não tem só nicotina. Ele tem uma série de substâncias tóxicas que causam fibrose pulmonar até mesmo muito mais rápido do que a nicotina causaria. Então as pessoas não se atentam porque o aroma é agradável, é muito chique, é elegante, você vai para uma festa, você tira seu cigarro eletrônico, é um cigarro muito caro, né? A gente sabe que você manter esse vício é um vício caro, não é uma coisa acessível. Então assim, as pessoas entram nessa moda, nessa ondinha, porque acham bonito, e aí vai usando, e começam a ter problemas mais precoces do que aqueles que usam o cigarro convencional. Eu já vi pacientes que têm aí 50 anos de carga tabágica, do convencional, e eu vejo pacientes com menos de 1 ano que usam o vapor, já tem um DPOC, já tem uma fibrose, já tem uma lesão pulmonar. Teve aí o caso agora que entrou na mídia, né, de Solange Almeida, que ela usou por um tempo, e aí depois começou a ter problemas sérios de saúde, e fez propaganda contra o uso do vapor, né? Então, assim, muitas pessoas, a gente tem visto que o prazo de você ter problemas com o uso do vapor é mais curto do que o uso do cigarro convencional. Então, isso para mim está me dizendo, é pior. Sei. Eu não consigo enxergar de outra forma a não ser essa, é muito pior do que o convencional mesmo. E me tire uma dúvida, vicia tanto quanto... Vicia porque ele tem nicotina. Sim. Justamente a nicotina quem vai causar a dependência no sistema nervoso central. Então... essa história de que eu estou tentando desmamar do cigarro. Não, você está alimentando o seu vício, porque ele não vai substituir. Você está trocando o método de você usar a nicotina. Sim. Só que você não está enxergando que naquela fumaça branca cheirosa e bonita tem coisas muito mais piores do que a própria nicotina. E que eu acho que a questão do vapor é muito... Eu posso usar sem te incomodar. Então eu uso em reunião e tudo mais. E tá aquela fumaça que pra mim não chega e tudo certo. E aí outra dúvida, apesar de não ter cheiro e tal, porque a gente sabe que o cigarro, quando você fuma, mesmo que eu não fume, eu inalar essa fumaça, eu estou fumando, né? O vapor também acontece isso? A mesma coisa. Certo. A mesma coisa. Porque tem pessoas, por exemplo, eu não trago. Fica só aqui, na via aérea superior, né? Nariz, boca, não trago. Porque acha que só prejudica o pulmão. Mas esquece que dá câncer de boca, câncer de língua, câncer de palato, que é essa estrutura que fica no famoso céu da boca. Então, não só o pulmão, tem a laringe. Sim. Então, você não tragar, você não faz a troca realmente. Então, não entra na corrente sanguínea como entraria tão bem se tivesse tragado. Então, quando ele espere aquilo, ele expira,
quem está ao redor vai inalar. Uhum. Não vai ter a mesma concentração do que inalou primeiro, mas vai absorver sim também. Porque está ali perto, às vezes é numa festa, num lugar fechado, e aquilo lá, aquela fumaça ali tomando conta, e você está inalando também. Sim. Sem dúvida. Agora já sobre gestação. O tabagismo afeta o organismo da mulher, principalmente do bebê. Ele é geralmente associado a aborto espontâneo, parto prematuro, baixo peso, até morte súbita no recém-nascido. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses efeitos da nicotina na mãe, na gestante, na mãe e no bebê. A nicotina, na gestante, ela traz uns prejuízos do ponto de vista cardiovascular. Porque a nicotina, ela traz a dependência, e muitas das vezes a gestante não se alimenta bem, e a gente sabe que ela precisa ter uma nutrição adequada, porque ela precisa de alguns nutrientes que são essenciais tanto para a saúde dela quanto para a saúde fetal. E o cigarro, ele atrapalha na absorção desses nutrientes. Ele atrapalha na irrigação do sistema placentário, que é o sistema que nutre o feto. E esse feto, ele vai ter um sofrimento crônico, a gente chama de sofrimento fetal crônico. E isso causa baixo peso ao nascer. O feto, ele vai ter uma formação prejudicada do sistema pulmonar, porque essa mãe ela vai ingerir mais CO2 do que oxigênio. E isso vai trazer prejuízo ao feto, tanto do ponto de vista pulmonar, cardiovascular, neurológico, qual o risco de nascer com complicações, né? Como baixo peso, como eu já falei, ele pode ter aspiração de mecônio, porque sofrimento fetal causa dor ao nascimento e o feto pode eliminar o mecônio, que é as suas primeiras fezes, e assim broncoaspirar isto, causando uma pneumonia química. Então existe uma série de complicações que o cigarro tem sim a sua ligação. Então é importante que essa gestante pare de fumar no seu momento de gestação, porque isso vai trazer consequências muito graves mais para o feto do que para ela mesma. Porque ela já vem, né? Isso, porque geralmente são não é tão tabagistas direto, crônicas, né? já tem o seu costume do uso, né? Agora e o feto, que não está acostumado, o seu momento ali está se gerando e ele vai ter uma gestação prejudicada, né? Ele não vai ganhar peso, ele não vai ter um bom funcionamento dos seus sistemas e órgãos. Então, existe uma grande chance desse feto, ao nascer, ter complicações e óbito. A chance de sepse neonatal, que é uma infecção generalizada, é comum, entendeu? Ficar no UTI neonatal para ganhar peso, isso vai prolongar a alta, ele fica mais tempo internado, entendeu? Então, é complicado para a mãe que está gerando fazer uso do tabaco, porque isso vai sim trazer prejudícios à criança, né? Nesses prejuízos principais são no sistema respiratório e no coração, no caso, né? Eu posso dizer que o feto ele é atacado de todos os lados. Entendi. Eu vou ter diminuição da minha massa encefálica, porque isso atrapalha a formação do sistema neurocerebral, né? Sim. Eu vou ter uma disfunção do sistema respiratório, porque eu dependo da parte hemodinâmica para funcionar. Sim. Então a minha maturação pulmonar vai ser mais prejudicada. Entendi. Porque eu não vou ter aquele oxigênio. Lembrar que a mãe passa diretamente para o feto através da barreira placentária, é oxigênio e glicose. Uhum. Então esses dois nutrientes andam juntos e são importantes. Se eu fumo, eu diminuo minha produção de oxigênio. Então lá o meu feto vai estar absorvendo monóxido de carbono, dióxido de carbono, que são substâncias tóxicas, que vai trazendo prejuízos ao longo do crescimento da vida intrauterina, entendeu? Entendi. Nós estamos no Agosto Dourado, que é o mês que estimula a amamentação, e a gente conversa bastante sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da relação da amamentação e do tabagismo, né? Quais são os prejuízos? Bom, o tabagismo, ele causa diminuição da proliferação do sistema ducto-alveolar, que é o sistema unitário da mama, produtor do leite. E esse sistema, ele aumenta na fase de pré-parto e aumenta mais ainda no pós-parto. E isso é causado através de hormônios
que variam a sua concentração desde essa fase de gestação até a fase pós-parto. Então, como é que o tabagismo entra aí? O tabagismo ele vai entrar justamente no prejuízo da corrente sanguínea, né? Ele faz uma vasoconstrição, ou seja, ele diminui o aporte sanguíneo para que esse sangue chegue a esses ductos alveolares e, consequentemente, faça com que não haja essa proliferação adequada, né, desses ductos, e aí a mulher vai ter dificuldade para amamentar, porque ela não teve esse aumento, ela não teve esse ganho de tecido mamário, porque o cigarro atrapalhou. Porque o cigarro ele é hipertensivo, o cigarro ele aumenta a frequência cardíaca, o cigarro ele diminui o sangue chegar nas partes mais distais do corpo, né? E a gente sabe que a mama é uma extremidade. Então, por mais que ela seja bem vascularizada, se eu diminuo isso, se eu diminuo essa concentração de sangue, ela vai começar a ter dificuldade na produção de leite. E aí ela, quando for precisar realmente amamentar, a mama dela não cresceu, a areola não se adaptou, não houve aquele hormônio, porque também o cigarro ele atrapalha o eixo hipófise, que é o eixo que comanda essa parte de amamentação. Então ele vai atrapalhar, entendeu? Por quê? Porque ele age em neurotransmissores. E você tendo essa ação de neurotransmissores, eu posso atrapalhar a produção dos neurotransmissores que vai me ajudar essa hipófise, que vai ajudar a mama. Então ele atrapalha esse eixo hormonal. Então as mulheres que fumam, elas vão ter sim complicações muito sérias na parte da amamentação. É verdade que há uma conexão muito forte entre o cigarro e a depressão. O excesso de estresse e outros sintomas próprios do mundo moderno, né? Por isso que o ideal para quem deseja parar de fumar é ter um acompanhamento multidisciplinar. Doutor, eu queria que explicasse um pouquinho sobre isso e reforçasse que, na verdade, a gente está falando sobre a questão da mulher, mas que é um problema presente também nos homens, né? Exato. O tabagismo é uma doença, então acomete tanto homens quanto mulheres. Mas a gente tem que ter sempre na cabeça de que o tabagista, ele é um doente, mas o primeiro ponto de partida de quem quer cessar o tabagismo é querer. Não adianta eu falar, não adianta você falar, se a pessoa que fuma não quer parar. Então, eu mesmo, no meu consultório, eu tenho uma abordagem mais pragmática. Eu digo, olha, o cigarro está causando isso no seu coração e você tem que parar de fumar. Você quer? Ah, eu quero. Me ajude. Se ele disser isso para você, aí pronto, eu vou ajudar você. Eu encaminho para o pneumologista, eu encaminho para psicólogo, psiquiatra e o acompanhamento com o cardiologista. Esses 4 profissionais, eles vão trabalhar em conjunto para que essa pessoa se ajude, né, e queira parar de fumar. Não é um processo fácil, porque tudo que tem um sistema de vício por trás é muito complicado você trabalhar, porque você tem que fazer com que essas pessoas mudem de vida. É uma mudança radical, é uma mudança de hábito, e tudo que vai tirar você da sua zona de conforto é muito difícil. É uma compulsão, né? Exatamente. Então, é difícil você trabalhar. Então, você tem que trabalhar na cabeça da pessoa. Então, por isso que ela precisa de um apoio psicológico, precisa de terapia, precisa de medicação para que haja nesse sistema em que a nicotina agia antes. Então, você também não pode tirar de vez. Você tem que ajudá-lo a desmamar a nicotina. Porque se você tirar, você causa abstinência. Sim. E a abstinência traz transtornos muito ruins, taquicardia, suor frio, ansiedade, irritabilidade, insônia, aumenta a pressão, aumenta a frequência cardíaca. E aí, nesse caso, o paciente, ele acaba voltando mais rápido. Voltando, né, mais rápido porque ele tem desistiu, aquela necessidade. Né? É muito forte, eu vou acabar desistindo. Exato. Então, por isso que ele precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Porque um médico só, um psicólogo só, um psiquiatra só não vai conseguir. É muito complicado, porque você está realmente mudando a cabeça da pessoa. Sim. Então você vai ter que ajudá-la a passar por esse processo, não é um processo fácil. Então você tem que botar medicações antidepressivas, você tem que colocar substâncias que contêm nicotina, né, como chiclete, como adesivo, que vai liberando a nicotina. Você não vai dizer, olha, continue fumando. Sim. Mas você vai dizendo, vai diminuindo. Se você fumar um maço, fume meio. Se você fumar meio,
fume 5. Existem essas estratégias, né? Sim, você ajudá-lo a desmamar sem tirar de vez. Porque tirar de vez ele pode ter o efeito da abstinência. Sim. Então você ajudando ele a desmamar, mas o cigarro ali. Até que ele vá deixando. Porque também é o tempo que os antidepressivos vão fazendo efeito, que eles têm uma média de 2 a 4 semanas a começar a ter o efeito. Então não dá para também tirar de vez. É um processo lento. Existe uma taxa de insucesso. Por quê? Porque nesse período a pessoa pode passar por um problema pessoal. A gente sabe que problemas de ansiedade e depressão potencializam essa dependência. Potencializam essa necessidade do uso abusivo do cigarro e de outros componentes que têm a nicotina. Então, é um processo multidisciplinar e longo. Tá, eu queria agradecer a sua presença, dizer que foi um papo ótimo, passaria muito mais tempo conversando. A gente tem assunto para conversar, mas infelizmente a gente tem um horário restrito aqui. Venha outras vezes, vamos conversar mais sobre esse tema e sobre outros temas. E queria agradecer e dizer que, como o primeiro homem no Delas, seja muito, muito, muito bem-vindo. Muito obrigado, Marta. Foi um prazer imenso. Estou à disposição de vocês aqui do TV Câmara. Vai ser um prazer vir em outros momentos sobre qualquer tema de medicina, não só cardiologia. Vai ser um prazer muito imenso estar aqui com vocês. Obrigada. Gente, até a próxima.